Olá, meu nome é Gilberto da Silva Francisco, eu sou professor de História Antiga da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e sou um dos editores da revista Heródoto, revista do grupo da Unifesp, Mundo Clássico e suas conexões afroasiáticas. Hoje, a revista tem o grande prazer de receber a entrevistada Raquel dos Santos Funari. Bom, a Raquel é licenciada em História, né, pela Faculdade de Filosofia de Belo Horizonte, a UniBH. Ela tem mestrado e doutorado pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, pós-doutorado na Universidade Federal do Paraná, UFPR, e ela vem atuando num pós-doutoramento também no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, no Museu de Arqueologia e Etnologia. Ela é o líder do grupo de pesquisa cadastrado no CNPq e ela é a organizadora do dossiê sobre ensino de história, que é o próximo dossiê da revista Heródoto. Então, Raquel, gostaríamos de agradecer muitíssimo pela sua contribuição e pela disposição e disponibilidade aqui para participar dessa entrevista. E gostaria de colocar já uma primeira questão relacionada a essa sua atuação como organizadora desse dossiê. Queria saber se você poderia falar um pouco para a gente sobre esse dossiê de ensino de história antiga que a revista Heródoto vai publicar com seu apoio. Então, muito obrigado, Raquel. Agradeço muito, Gilberto, ao convite feito por ele, pelo professor Gleidson, para que eu pudesse atuar na organização do dossiê, que sai em breve. Na verdade, o tema de ensino de história é de muita relevância, né? É por meio do ensino que todos nós chegamos aos futuros cidadãos. E, na verdade, quando nós estamos em sala de aula, em especial no ensino fundamental e no ensino médio, praticamente 99% dos nossos alunos eles não serão historiadores. Mas é muito importante a gente saber e relembrar que talvez aquele momento do ensino médio seja o último momento que ele tenha o conhecimento de história, né? E muitos dos meus alunos chegam com lembranças do atual sexto ano, do atual primeiro ano do ensino médio, e aí este conhecimento que ele vai levar para a vida dele, né? Eles vão ter inúmeras outras profissões. Na sala de aula nós não estamos formando historiadores, mas nós temos um papel muito importante, que é formar pessoas que tenham esse conhecimento dessa história, sabendo que a antiguidade, né, ela é muito distante no tempo e no espaço, mas o professor ou a professora, né, que está atuando tem que mostrar o quanto a antiguidade ela é atrativa, o quanto ela nos diz respeito ao nosso presente, aos interesses dos alunos, que pode ser algo que eles levem para sempre. Muitos de nossos alunos, eles querem ser, desde o início, de arqueólogos. Eles perguntam, né, especialmente no atual sexto ano, eles têm um encantamento pela Grécia, eles querem estudar os gregos, eles querem estudar os romanos, eles querem entender de que maneira essa cultura chegou aqui no Brasil. Então, acho que é um momento em que nós, professores que estamos em sala de aula, precisamos trabalhar com esses alunos e mostrar essas correlações da modernidade, né? O que tem desses povos da antiguidade em nossa cultura e o que nós temos e devemos a eles, na linguagem e em outras questões. Assim, isso é o que está na origem do dossiê, né? O dossiê congrega pesquisas de ponta no Brasil e no estrangeiro, com destaque com temas pouco conhecidos, como a história antiga na Grécia atual ou no subcontinente indiano. Então, isso foi uma vitória muito grande para que nós, quando nós enviamos os convites, tivemos uma resposta muito positiva, o que mostra que o assunto de ensino de história ele está recebendo uma relevância muito grande hoje no Brasil, nas salas de aula, nas universidades públicas e privadas. Então, isso é uma conquista muito grande. E o dossiê vem agregar tudo isso.
Tá certo. E Raquel, você falou então um pouco sobre esse cenário, né, do ensino de história nos primeiros anos, ali antes da universidade, um pouco desse dossiê. Eu queria saber, da sua experiência como pesquisadora, como o ensino de história e a história antiga, nesse contexto, ele aparece para você. Né? E se você poderia falar um pouco, então, desse universo que você, de certa forma, abraçou no ensino de história. Como que isso acontece? Então, Gilberto, foi uma experiência muito interessante. Vocês estão vendo aqui pelo meu sotaque que eu não sou paulista, né? Sou de Belo Horizonte. Estou em São Paulo há 32 anos. E logo que eu comecei a dar aulas, tinha um interesse muito grande dos alunos pelo Egito Antigo, pelo mundo antigo especial, mas em destaque para o Egito, que foi para onde eu levei, né, a minha pesquisa. E eu fiquei bastante interessada o que levava, de onde esses alunos estavam trazendo informações do Egito, né? E foi bastante interessante que eu comecei a fazer uma pesquisa que vai dar origem ao meu mestrado, muito depois. Muitos deles traziam da Bíblia, porque a Bíblia hoje nós temos um número grande dela gratuita, então eles tinham acesso a essa informação. Outros tinham de histórias em quadrinhos, outros tinham porque os pais falavam: você não está estudando Grécia Antiga, você não está estudando Roma Antiga. Então eu comecei a fazer pesquisas e buscar essas informações e verificar o que esses alunos, de que maneira seria interessante trabalhar com esses alunos, né? Então, eu tenho estado envolvida com o ensino de história. Eu acho que nós, professores, de alguma maneira, estamos envolvidos desde que nós estamos preparando as nossas aulas. E a gente não se dá conta o quanto a gente está envolvido com o ensino, né? Então, desde cedo, né, sempre me deixou muito impressionada. Eles ficavam muito impressionados com a história dos hebreus, da escravidão, teve escravidão, não teve escravidão dos hebreus no Egito, quem que é esse faraó que fez o que fez, né? Então essas questões começaram a ser trabalhadas, eu acredito muito que a antiguidade ela fascina a todos. Nós que somos professores de história, quando você fala que está estudando algum tema de antiguidade, muitas pessoas inclusive acham que nós somos enciclopédicos, né? E a gente precisa mostrar que não somos. Nós somos pesquisadores e estudiosos do tema. Então, eu acabei sendo inserida no ensino de história de diversas maneiras. Quando eu vim para São Paulo, eu fui convidada para escrever em uma coleção que tinha saído dos 50 anos do Estado de São Paulo, e do jornal e da Folha de São Paulo. Eram dois, eu trabalhei ao mesmo tempo para os dois, e muitos pedidos de história antiga, muitos pedidos. Era interessante, quando a gente escrevia sobre o processo de mumificação, a gente tinha uma resposta muito grande dos alunos, de cartas, era época que a gente recebia cartas dos editores, né, do editorial. E eu escrevi livros didáticos, paradidáticos, que tratam de história antiga. Então, o Egito dos faraós e sacerdotes foi um dos meus primeiros. Acabei trabalhando na proposta curricular do Estado de São Paulo, junto com o professor Gleidson, e eu acabei ficando com a parte de história antiga. Então, minhas pesquisas de mestrado e doutorado foram do tema da antiguidade e sua relação com o ensino. Eu acho que vai fazer um diferencial, porque normalmente todos os pesquisadores que eu conheci eram especialistas no tema, especialistas em ânforas, especialistas em moedas, e eu acabei trabalhando essa visão, e a história, então, serviu antes, né? O que eu busquei desmistificar, e eu acho que o que a universidade tem feito, é que a história não seja uma sequência de datas, uma sequência de dinastias, né? Mas que busque o aluno para dentro do tema, fazendo com que ele organize dicionários temáticos ilustrados, histórias em quadrinhos, postais. Hoje nós temos a possibilidade de trabalhar com esses alunos com post. Eles estão fazendo para mim um post, por exemplo, sobre apotropaico, que eu nunca pensei em trabalhar com esse tema com alunos de sexto ano e sétimo. Então, o que significa, qual a relação desse tema com os amuletos, e isso eu percebia que isso podia ser diferente, né? Era uma atividade acadêmica,
e em sala de aula. Tudo isso, então, me levou a trabalhar a história antiga, obviamente, mostrando para eles que o mundo contemporâneo ele tem relação com esse passado e que o passado está lá e que nós vivemos o presente, e é muito importante a gente mostrar para os nossos alunos que nós não vivemos o futuro, né? O futuro ele vai ser daqui a pouco. Então, a história antiga, ela nos dá essa possibilidade de perpassar ao longo da história o que está acontecendo e o que esse aluno pode ter de conhecimento. Tá certo. E, assim, relacionado ainda a essa sua pesquisa de ensino de história, na sua tese de doutorado você associou o ensino de história ainda nesse domínio da história antiga, à linguagem do cinema, né? Você poderia falar um pouco da sua tese? Vou ler aqui o título dela: Reflexões acerca da subjetivação do Antigo Egito na sala de aula a partir do filme O Príncipe do Egito, que foi defendido em 2008. Então, esses três domínios interessantes, né? A história antiga, ensino de história e essa linguagem do cinema. Você poderia falar um pouco sobre isso, sobre a sua tese? Sim, foi um tema bastante interessante, Gilberto, porque eu não tinha ideia quando eu comecei a trabalhar em 2008. O filme é de 1998, então já tinha 10 anos, né? O quanto o diretor ele direciona o olhar do espectador. Então, quando a gente está assistindo um filme, tem toda uma equipe por trás do filme, né? Que direciona esse olhar. Mas, por outro lado, as questões culturais nos levam a buscar outras informações e sentimentos. O filme, então, ele é uma aventura épica que levou 4 anos para ser feito. Na época, não tínhamos essa tecnologia toda que nós temos hoje, né? Entre eles, um dos diretores é o Spielberg, que apresenta a caracterização da história de Moisés, um personagem bíblico, e sua história do nascimento até a libertação de seu povo para a Terra Prometida, né? Para os diretores, é a história dramática de 2 irmãos, cujo futuro estava destinado a entrar em choque. Foi muito interessante porque eu atuei em 3 escolas, uma escola pública em Belo Horizonte e 2 escolas particulares aqui em São Paulo. Eu trabalhei com a questão do olhar feminino e masculino, de gênero. Então, Gilberto, a pesquisa ela foi realizada com alunas e alunos de 3 escolas. A Escola Municipal Francisco Magalhães de Belo Horizonte, o Colégio Avni, que é uma escola judaico-ortodoxa aqui em São Paulo, e o Colégio Santo Américo. E foi muito interessante, porque em relação, por exemplo, às pragas do Egito, os alunos da escola municipal, eles me mostravam coisas que não apareciam no filme. Então, eles desenharam, porque eu trabalhei muito com o desenho dos alunos, né? Então, por exemplo, tinha um deles lá que as pragas do Egito. Quais são as pragas que mais chamaram a atenção? E apareceram algumas baratas, e detalhadíssimas, muito bem desenhadas, com todas as patinhas, detalhes da cor. E eu fui à escola fazer uma visita e perguntei para eles, mas não tem barata no filme, como é que vocês viram essas baratas, né? E aí eles falaram comigo assim, professora, na minha casa as pragas são as baratas. Na minha casa, os esgotos próximos trazem esses animais. Então, a leitura que eu fiz das pragas são muito diferentes do que o Moisés fez, né? Então, isso me levou à questão da subjetividade, né? Os alunos da escola judaica desenhando, sabiam todos os nomes e desenhando o Moisés fazendo a travessia do Mar Vermelho com quipá. E eu falei para eles, mas não tinha quipá lá? Eles falaram, professora, sem quipá não tem identidade do nosso povo. Isso eu estou falando de alunos de 10, 11 anos, né? Então, de alguma forma, os desenhos, o filme, né, mostrou que essa leitura que o diretor guia, esse olhar do espectador, mas, na verdade, quando a gente vê uma cena de filme e chora ou ri, ou quando esse aluno se percebe no filme, ele mostra um pouco da identidade dele,
Então, foi possível fazer uma leitura também desse contexto social desse aluno religioso e das questões das moradias, né? O filme tratou da questão do Moisés, da questão do primogênito também. Muitos deles ficam muito apavorados com o si, né? Que a gente fala que não tem, si não tem história. Se fosse eu, naquela época, eu ia morrer, então muitos deles ficavam muito mexidos emocionalmente. Então, o filme nos dá essa possibilidade de trabalho com os alunos. E foi muito gratificante trabalhar este tema no meu mestrado, fazendo primeiro um perfil, né, do que chamava mais a atenção deles, que era o filme, e no pós-doutorado, no doutorado, eu consegui fazer esse trabalho com os alunos. Tá certo. Raquel, não estava previsto, mas se você quiser falar um pouco também dessa sua experiência do pós-doc, que você vem fazendo um pós-doc no Museu de Arqueologia e Etnologia, se você puder falar um pouco sobre isso também, seria interessante. Um tema que me chamou bastante a atenção, Gilberto, foi também a presença dos amuletos, né? Os alunos sempre gostaram muito do olho de Horus, do olho que tudo vê, do escaravelho, dessas leituras que eles têm e dos usos que se faz, né? Então, organizei um projeto, tive a felicidade de ter sido aceita no Museu de Arqueologia e Etnologia. O meu supervisor de estágio é o professor Wagner Porto, e nós, em meio à pandemia, eu estou fazendo via a Google Meet a aplicação do questionário, e está sendo uma recepção muito grande. É muito interessante porque eu estou trabalhando com as questões socioemocionais que os amuletos poderiam ocasionar. O que se buscava com aqueles amuletos, né? Ter uma vida eterna, buscar felicidade, saúde. Então, nós estamos fazendo essa transposição para o hoje. E neste momento que nós estamos vivendo, é muito interessante, porque, em geral, a gente tem falado muito de coisas, não posso ir para a escola, não posso vivenciar situações que eu vivia há algum tempo, e durante algum tempo eu vou viver isso ainda de uma forma, né? As máscaras não vieram para ficar por 40 dias, como a gente pensava, era quarentena, não, ela é muito maior, porque o vírus está passando aí por várias questões, e nós temos uma questão política, social e cultural maior por trás, né? Mas foi muito interessante ter uma resposta dos alunos do quanto eles ficam bem, sabendo que um amuleto pode te trazer uma felicidade, pode te trazer um bem-estar. E eles começam a me mostrar, então eu tenho um amuleto. Quando eu era pequena, minha mãe me deu uma medalha, essa medalha que me dá sorte nas avaliações. Eu tenho uma boneca, e essa boneca, toda vez que eu estou triste, eu abraço e eu sinto bem. Então, a gente começou a fazer esse trabalho com alunos do 6º e do 7º ano, e foi muito interessante, porque nós não esperávamos. E começaram a aparecer outros amuletos, né? Não só do Egito, mas moedas, elefantinhos, de outros povos e outras culturas. Então, a proposta é fazer um trabalho também com escolas públicas. Eu já tenho uma escola de Belo Horizonte, 2 aqui em São Paulo, para mostrar para os alunos o quanto eles conhecem esses amuletos muito mais, né? Acho que o olho de Horus ele está aí nos vigiando muito mais do que a gente imagina, porque eles têm essa concepção desses amuletos, e está sendo muito interessante essa proposta que nós estamos realizando. Eu tenho tido todo o apoio do MAI. Em tempos de pandemia é difícil ter acesso a algumas coisas, mas está sendo muito positivo. Eu acho que é muito mais do que eu esperava de resposta, e aí vem mais uma vez, né, a antiguidade na sala de aula nos mostrando que ela é muito mais presente do que nós podemos imaginar. Por fim, Raquel, gostaria de perguntar sobre uma publicação que você participou da organização recentemente, né, em 2020, chamada As Veias Negras do Mundo Antigo, a África e o Mediterrâneo Antigo, a relevância negra revisitada, que é um tema que vem aparecendo bastante aqui no Brasil, nessa perspectiva afrocentrada da história antiga. Gostaria que você falasse um pouco, apresentasse para a gente essa publicação. Então, Gilberto, nós tivemos essa publicação pelas novas edições acadêmicas. O professor Cláudio Carlan, eu e o professor Felipe organizamos a publicação, foi muito interessante. Ela tem contribuições de
países diversos, né? Brasil, Portugal, Espanha. O professor Remessal escreve nessa coleção, nesse volume, de mulheres e homens que têm este olhar, né, para a questão da África. E eu acho que tem sido muito importante um trabalho, né, que algumas redes sociais têm sido feitas e estão chegando na sala de aula, né? A África não é um país. A África é um continente. Então, eu fiz um trabalho com os alunos ano passado que foi muito importante para que a gente tivesse subsídio para discutir esse tema, porque você tem uma mídia muito forte que muito tempo colocou, né? Para onde você vai? Então você tinha, sei lá, a África como um todo, né? E a gente precisa muito discutir isso. Então eu acredito que faltava ao público brasileiro discutir um pouco esse tema, né? Então ele mostra a centralidade da África para o estudo da antiguidade, que é muito importante, e disse que o Brasil, dizer muito quanto o Brasil deve, né, ao continente africano, isso é muito evidente, mas nem todos sabem da importância da África para a história antiga. Então, acho que é muito importante nós, que temos possibilidade de mostrar este tema, mostrar o quanto a África está presente, né, ali no mundo antigo, como continente, nos limites do mar Mediterrâneo, ligado à Grécia, ao Império Romano. O Egito estava na África, e o Mediterrâneo tem uma face norte, né? A Europa e outra sul-africana. Então, o volume ele responde a essa preocupação e esperamos ter contribuído do nosso modo como estudiosos do tema, e que esse tema chegue em outros grupos para que haja uma discussão. E tem um tema muito interessante que fala, né, diz um ditado africano que eu sou porque nós somos. Então, acho que a gente precisa discutir bastante isso e mostrar tantos ditados importantes, né? A gente não pode mais contar a história só do ponto de vista do caçador, a gente tem que mostrar outros pontos de vista, e eu acho que isso é uma forma de ampliar os nossos estudos. E eu agradeço muito a possibilidade de poder divulgar aqui com vocês o nosso livro. Tá bom. Bom, Raquel, muitíssimo obrigado pela entrevista, por esse tema, ter comentado, comentado esses temas que são tão relevantes, tão importantes. E para quem nos ouve aqui, ou para quem está lendo, né, a entrevista, a gente convida também que vocês percorram os outros artigos da revista, sobretudo do dossiê, que é um dossiê que tem uma importância enorme para a gente continuar falando de história antiga no Brasil, né, a partir dessa perspectiva do ensino, sobretudo. Então, muitíssimo obrigado, Raquel. Obrigada a vocês também. Fica o nosso convite. Não perca o nosso dossiê. Com certeza você irá se surpreender com os nossos convidados e as pessoas que escreveram. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Até a próxima.